Eu estava dirigindo há horas. A estrada parecia não ter fim. A chuva fria batia incessantemente no teto do carro, criando um som abafado que aumentava meu cansaço. O GPS insistia que ainda faltava muito para a cidade mais próxima, mas eu não conseguia mais seguir. O sono estava me vencendo quando, de repente, avistei uma luz à beira da estrada. Uma placa iluminada, Pousada Bela Vista. Eu respirei fundo, reduzindo a velocidade. A pousada estava isolada, cercada por árvores altas que se perdiam na escuridão. O lugar parecia bem cuidado, com uma luz amarelada escapando pela janela da recepção. Algo no ambiente transmitia uma sensação de acolhimento, uma pausa naquele pesadelo que era a viagem. Mesmo com o clima sombrio lá fora, eu decidi que uma noite de descanso seria o suficiente para enfrentar o resto do caminho. Estacionei e entrei. A recepção da pousada era pequena e silenciosa, com móveis antigos e o cheiro de madeira envelhecida no ar. Atrás do balcão, uma mulher de meia-idade me observava com um olhar profundo e calculado. Ela me recebeu com um simples "boa noite" e me perguntou sobre o meu pedido. Eu estava exausto, com a voz soando mais fraca do que gostaria. Quando pedi um quarto, ela me entregou rapidamente a chave com o número 7. Enquanto ela me entregava a chave, um meio sorriso apareceu em seu rosto. Um sorriso que me causou um desconforto inexplicável, mas eu o ignorei, atribuindo tudo ao cansaço. Ela me indicou o caminho até o meu quarto, que ficava no final de um corredor escuro. "Não se preocupe com os barulhos", disse ela. "Às vezes as madeiras rangem com a chuva." Sua voz era suave, mas havia algo nela que não consegui decifrar. O corredor era estreito e mal iluminado. As paredes estavam forradas com papel de parede antigo, e vários quadros emoldurados adornavam o caminho. Quando me aproximei para observar percebi que eram fotografias de hóspedes anteriores. Cada foto mostrava rostos sérios, pessoas que haviam passado por ali. Mas o que realmente me chamou a atenção foram as datas e as notas escritas nas fotos. Em memória de Júlia, 1976-2000, desaparecida em 2010, última vista nesta pousada. As palavras pareceram congelar meu sangue. Como poderia haver algo tão perturbador exposto dessa forma? A sensação de desconforto me tomou de surpresa, mas tentei afastar esses pensamentos de minha mente. Afinal, eu só precisava descansar. Ainda assim, algo no ambiente começava a me deixar inquieto. Ao chegar no meu quarto, tranquei a porta atrás de mim. O ambiente era simples, com móveis escuros e uma cama arrumada com cobertores grossos. O quarto estava vazio, silencioso, exceto pelo som da chuva batendo nas janelas. Sentei na beira da cama, tentando esquecer a sensação de estranheza que ainda me rondava. Estava exausto. A única coisa que eu queria naquele momento era dormir. Fechei os olhos, mas logo fui acordado por um som. Primeiro, pensei que fosse a chuva, mas logo percebi que era algo mais. Passos lentos, quase arrastados, ecoando pelo corredor. Eu me sentei rapidamente na cama, tentando identificar de onde vinha o som. Os passos continuaram, arrastando-se como se alguém estivesse andando vagarosamente pelo corredor, parando em frente a cada quarto. Os passos pareciam intermináveis. Eu hesitei em me levantar. Algo na regularidade deles me deixava desconfortável. Quando finalmente os passos pararam, fiquei em silêncio, esperando. Então ouvi um toque na maçaneta da porta. Meu coração disparou. Fiquei parado, imóvel, observando enquanto a maçaneta se mexia levemente, como se alguém tentasse abrir a porta, mas sem sucesso. Eu estava sendo observado. A sensação de pavor tomou conta de mim. O silêncio depois do toque na maçaneta parecia mais pesado do que o próprio som. Fiquei ali, aguardando, tentando convencer a mim mesmo que não havia nada de real acontecendo. Eu estava apenas cansado, era só isso. Mas mesmo assim, não consegui voltar a dormir. Algo naquela pousada me deixava inquieto, como se eu estivesse sendo manipulado por uma presença invisível. Na manhã seguinte, decidi descer para procurar algo para comer. Queria tentar afastar da minha mente as imagens perturbadoras da noite anterior. Ao passar pelo corredor novamente, as fotos dos hóspedes continuavam lá, mas algo novo me chamou a atenção.
No fim do corredor, notei uma sala trancada. Havia uma janela de vidro fosco, e minha curiosidade me impulsionou a me aproximar para espiar o que havia dentro. Dentro da sala, eu vi uma prateleira cheia de álbuns de fotos, algumas pilhas de fotos antigas e outras mais recentes. Mas o que realmente me perturbou foi uma foto em particular. Uma foto minha, claramente tirada na noite anterior, com a data de hoje e a legenda: Último hóspede. A sensação de perigo iminente me tomou por completo. Meu coração disparou e uma onda de pânico me percorreu. Eu precisava entender o que estava acontecendo. Tentei me controlar, mas o pavor estava tomando conta de mim. Enquanto examinava a sala, notei uma chave sobre a mesa. Ela parecia ser para a sala onde eu tinha visto as fotos. Antes que eu pudesse me aproximar mais, a porta da sala se abriu. A recepcionista estava atrás de mim novamente, com aquele sorriso estranho que já havia me incomodado. Ela não estava mais em silêncio como na noite anterior. Agora, sua presença parecia ainda mais ameaçadora. "Você está procurando algo?" Ela perguntou com uma voz suave demais, quase teatral. Eu a olhei, sentindo a tensão aumentar. Sabia que não poderia confrontá-la diretamente, então menti. Disse que estava apenas à procura de um café. Ela manteve o sorriso e inclinou a cabeça. "O café é servido na sala ao lado da recepção. Venha, eu te mostro o caminho." Eu não tinha escolha a não ser segui-la. Enquanto caminhávamos pelo corredor, notei que ela trancou a porta da sala de fotos com a chave que tirou do bolso. O gesto foi rápido, quase imperceptível, mas o suficiente para aumentar minha inquietação. Quando entramos na pequena sala de café, ela colocou uma xícara na minha frente e ficou em pé, me observando. "Dormiu bem?" Ela perguntou com uma gentileza quase exagerada. A resposta me saiu automática, mas eu não estava tranquilo. "Sim", menti, tentando parecer normal. Embora tenha ouvido alguns ruídos, parecia que alguém estava andando pelo corredor à noite. Ela não reagiu de imediato. "Ah, as madeiras rangem", disse com um sorriso enigmático. "Esta pousada é antiga. O tempo a faz gemer um pouco." Eu tentei manter a compostura, mas não podia ignorar a sensação de que ela estava testando algo em mim. Cada palavra parecia cuidadosamente ensaiada. Terminei o café rapidamente, ainda com os nervos à flor da pele. A cada minuto, minha vontade de sair dali aumentava. Mas qualquer movimento meu parecia ser observado. Olhei para a porta e percebi que não seria tão fácil sair. Quando comecei a caminhar de volta para o meu quarto, vi algo estranho. As luzes do corredor piscavam, e um cheiro metálico, forte e nauseante começou a invadir o ar. Eu sabia que algo estava errado. Ao passar pela recepção, vi um homem alto entrando na pousada. Ele estava vestindo uma jaqueta escura e tinha uma expressão severa. Nosso olhar se cruzou por um instante e senti um calafrio percorrer minha espinha. Ele passou por mim sem dizer uma palavra e entrou na sala trancada, aquela que eu havia visto antes. Eu não sabia o que fazer. Algo naquela pousada me dizia que eu não estava mais seguro. Fui até o meu quarto, determinado a pegar minhas coisas e sair o mais rápido possível. Mas ao chegar na porta, percebi que o homem de jaqueta escura apareceu novamente no corredor, bloqueando a passagem. Ele me encarou por alguns segundos e eu senti como se seu olhar penetrasse minha alma. "Está de saída?" Ele perguntou em um tom quase casual, mas seu olhar era mortalmente sério. Eu tentei disfarçar o pânico. "Sim, preciso pegar a estrada cedo", disse, tentando manter a calma. Ele me encarou por mais alguns segundos antes de se mover lentamente para o lado, me liberando o caminho. Mas, enquanto eu passava, ele sussurrou algo que me fez gelar. "Às vezes, é tarde demais para pegar a estrada." O arrepio na minha nuca não passou, e agora eu sabia que sair daquela pousada seria mais difícil do que eu imaginava. A sensação de claustrofobia aumentou. Passei pela recepção e tentei abrir a porta de entrada, mas estava trancada. Eu forcei a maçaneta tentando manter a calma, mas nada aconteceu. Respirei fundo e pedi ajuda à recepcionista. "A porta parece estar trancada. Pode me ajudar?" Ela permaneceu imóvel, observando-me com um sorriso sinistro. "Não costumamos abrir a porta tão cedo.
Você é nosso convidado, afinal. Meu coração disparou. A recepcionista estava me provocando, testando até onde eu iria. Tentei manter a calma, mas a sensação de ser manipulado era incontrolável. As portas estavam fechadas, as luzes piscavam, e os olhares dos funcionários ao redor eram cada vez mais ameaçadores. Eu não sabia mais em quem confiar, mas sabia que sair dali era minha única opção. Ao olhar ao redor, percebi que alguns funcionários surgiram discretamente em portas e corredores. Eles me observavam com uma intensidade quase sufocante. O medo estava me dominando, mas eu precisava ser racional. Sabia que qualquer hesitação seria notada. Um plano de fuga se formava em minha mente, mas cada passo parecia ser vigiado, como se eu estivesse preso em uma teia invisível. Voltei para a sala de café e me sentei em uma das cadeiras, tentando parecer o mais tranquilo possível. Mas minha mente estava a mil. Olhei ao redor, buscando qualquer detalhe que pudesse me ajudar a escapar. Foi então que vi uma pequena porta ao lado da estante de bebidas. Ela parecia levar para os fundos da pousada. Essa poderia ser a minha chance. Levantei-me lentamente, dando alguns passos em direção à porta, tentando ser o mais discreto possível. Mas antes que eu pudesse alcançá-la, a recepcionista surgiu na minha frente, bloqueando meu caminho. Seu sorriso agora era calculado, como se soubesse exatamente o que eu estava pensando. "Precisa de algo?" ela perguntou, com uma voz doce demais. Eu a encarei, tentando manter a compostura. "Sim", respondi. "Estava pensando em dar uma volta lá fora e ver o tempo." Ela sorriu, mas seus olhos estavam frios e implacáveis. "É perigoso lá fora. Ainda está chovendo muito. Que tal descansar mais um pouco? Tenho certeza de que vai gostar de ficar aqui." Suas palavras soaram como uma ameaça disfarçada. Eu sabia que não poderia sair sem enfrentar algo muito pior. Ela estava me controlando, e cada movimento meu era observado. Então, resolvi fingir que aceitava a proposta dela. "Você tem razão. Talvez eu devesse descansar mais um pouco." A resposta parecia satisfazê-la, pois ela apenas assentiu e me deixou seguir em direção ao meu quarto. Eu sabia que não poderia ficar ali por mais tempo, então esperei até que todos se dispersassem. Assim que os funcionários desapareceram pelas portas, eu corri de volta para a pequena porta lateral na sala de café. A maçaneta girou suavemente e, para minha surpresa, a porta estava destrancada. Um alívio imediato me invadiu. Silenciosamente, entrei em um corredor escuro e úmido que parecia ser uma área de serviço. Eu sabia que essa era a minha chance. Segui pelo corredor, sentindo o medo tomando conta de mim, mas a adrenalina me impulsionava. No final do corredor, vi outra porta. Ela parecia dar para o lado de fora. A liberdade estava tão próxima que eu quase podia senti-la. Quando a abri, uma mão gelada agarrou meu ombro. Eu congelei. A voz do homem da jaqueta sussurrou no meu ouvido. "Achou mesmo que sairia assim?" Minha mente entrou em pânico, mas tentei reagir. Olhei para o homem, sentindo o medo crescer a cada segundo. Ele me encarou com um sorriso frio e sua mão se apertou ainda mais em meu ombro. Eu sabia que estava encurralado, mas não podia deixar que ele soubesse o quanto eu estava com medo. "Vocês não podem me prender aqui para sempre", desafiei. Mas minha voz tremia. Ele sorriu de forma irônica, como se minha tentativa de rebeldia fosse patética. "Nós não prendemos ninguém aqui", disse ele calmamente. "Os hóspedes sempre escolhem ficar." Ele deu um passo para trás, permitindo-me um caminho, mas suas palavras me gelaram. "Mas se quer mesmo sair, esteja preparado para o que vem lá fora." Era uma ameaça. Eu sabia que não deveria sair, mas a porta aberta à minha frente era tentadora. Respirei fundo, meu corpo tenso. Passei pela porta e, ao sair, senti a chuva fria bater contra meu rosto. O chão estava molhado e escorregadio. Eu estava na estrada, finalmente livre. Mas ao olhar para o outro lado da rua, vi uma figura parada, me observando. Ela estava imóvel, mas seus olhos fixos em mim eram aterradores. A sensação de ser observado me invadiu novamente. Eu parei, sentindo a chuva encharcar minhas roupas. A figura do outro lado da estrada estava estática, me observando com um olhar sombrio, como se estivesse me esperando. Meus pés se recusaram a se mover.
Um instinto de sobrevivência me dizia para correr, mas algo naquela presença parecia me prender ali, paralisado. Eu tentei sair, mas os passos da figura me seguiam e a sensação de pavor aumentava. Respirei fundo e tentei me mover. Eu sabia que precisava sair dali, mas a sensação de ser controlado por algo invisível era impossível de ignorar. Tentei localizar as chaves no bolso, mas meus dedos estavam trêmulos. Finalmente consegui abrir a porta do carro. Me joguei no banco do motorista e fechei a porta atrás de mim com um estalo. Não olhei para trás. Eu sabia que algo estava me perseguindo. Girei a chave na ignição, mas o carro não respondeu. Tentei novamente, e o som do motor foi fraco, quase zombeteiro. O carro estava morto. Bati no volante com força, mas não havia sinal de vida no motor. Meu pânico aumentava. Eu estava preso, e a figura na estrada estava agora mais próxima. Não tinha mais como escapar. Olhei para o lado e percebi que a figura estava ainda mais perto, caminhando lentamente em direção a mim. Eu estava paralisado pelo medo. O homem estava quase em cima do carro, seus olhos vazios penetrando através da janela. Ele parou na frente do carro, me encarando. Eu tentei gritar, mas minha voz falhou. Ele não disse uma palavra, apenas me observou, esperando. A pressão no ar era insuportável. Eu sabia que não havia mais tempo. Meu celular estava no bolso e, ao tirar, percebi que a bateria estava morta. O desespero tomou conta de mim. Eu estava completamente sozinho, sem saída. A figura diante de mim parecia a encarnação do medo, e eu sabia que algo muito pior estava por vir. A figura se moveu mais uma vez, lentamente, sem pressa, até que parou a poucos metros do carro. Suas palavras finalmente vieram. Ninguém escolhe essa pousada por acaso. Eu não sabia se estava sendo desafiado ou ameaçado. Mas naquele momento, tudo o que eu queria era escapar, sair dali. Eu olhei para trás, a estrada deserta, e comecei a correr. Minha respiração estava pesada, e o medo parecia me perseguir com cada passo. Eu não sabia quanto tempo havia passado, mas o som da chuva e os passos atrás de mim não cessavam. Finalmente, avistei as luzes de um caminhão à distância. Meu instinto de sobrevivência me fez correr para ele, acenando desesperadamente. O caminhão parou, e eu me joguei para dentro, sentindo um alívio temporário. Enquanto o caminhão se afastava, olhei pelo retrovisor. A pousada era uma mancha escura à distância, mas o medo não me deixava em paz. O motorista me perguntou se eu estava bem. Eu só conseguia acenar com a cabeça, mas por dentro sabia que o terror daquela pousada me seguiria para sempre. Onde quer que eu fosse, as palavras do homem ecoariam na minha mente. Ninguém escolhe essa pousada por acaso.